Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso 880 Podcast. Hoje eu estou com um amigo aqui, o nosso convidado especial. Esse amigo, conheci ele recentemente, um cara que tem alguns trabalhos sociais muito bacana. O cara é amante do agronegócio, é apaixonado pela família e pelos projetos sociais e tem um hobby muito peculiar, um hobby bem diferente do mercado aí. E eu quero convidar vocês e agradecer ao Daniel Zanata. Obrigado por estar presente aqui, dispor do teu tempo, tá? Estar presente com a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho aí, cara. Começa falando um pouquinho da tua vida, dos teus hobbies aí. Abre o coração. Fica à vontade, Daniel. Werner, obrigado pelo espaço de participar do 880. Para mim é um prazer. É o primeiro podcast meu. E espero que venha mais. Primeiro de muitos. Mas você abriu as portas para mim e eu fico muito feliz em poder estar aqui. Legal, cara. A história, como de todo mundo, né, tem um começo, né, um meio e o fim a gente tá a percorrer a ele, né? Legal. Então, a gente tem, eu acredito muito em legado, né, em deixar um legado para a família, para os filhos, né? Eu tenho 2 pequenos. E não é só a questão financeira, só a questão profissional, mas a gente também tem que ter nossos momentos de lazer. E dentro deles é um hobby que você citou, que a gente vai falar mais à frente também, que é a coleção de tratores antigos, né, que é o Z-Ranch Old Tractors, que foi surgido em 2018 e hoje está alavancando, além de ser um hobby, né, alavancando novos negócios. E fico muito feliz em poder compartilhar isso aí com vocês. Legal, cara, legal, bacana, bacana. Como a gente vem sempre do agronegócio, né, desde a época de vô, né, e café, citros, cana hoje, então a gente tem essa paixão pelo agronegócio. E dentro desse espaço que sobrou dentro da propriedade nossa, em 2005 resolvi estudar, fui para a Unesp em Jaboticabal, fiz técnico em agropecuária. Fiquei 3 anos lá e depois segui uma carreira profissional dentro da minha área. Trabalhei na multinacional, enfim, me especializei bastante em cana na época, em cana-de-açúcar, que era o meu ponto forte. E depois ingressei no mercado de vendas, também que é um outro assunto que a gente vai abordar mais à frente aí. Então, dentro desse espaço que sobrou dentro da propriedade, né, devido à questão da cana-de-açúcar, em 2017 para 2018 surgiu a oportunidade de a gente estar montando um centro de ecoterapia. Bacana. Até na época a história é bem bacana porque tudo começou, a questão do Z-Ranch Group hoje, começou com o nome Ara Z-Ranch, porque na época, em 2015, eu tinha o sonho de ser quartista, né, que era criar quarto de milha. E aí eu criei uma logomarca, né? Peguei um caderno, um papel e fiz rascunhar e foi aonde começou toda a história que a gente está vivendo até hoje aí. Graças a Deus tem dado certo. É uma coisa que eu me sinto muito orgulhoso pela questão da marca em si. E a questão do Ara Z-Ranch era Aras, né, de criação, né, é um nome americano até. E depois Zanata, o Z, né, que é de Zanata. E a gente começou a criar o quarto de milha, né? A gente tinha matrizes, né? A gente fazia a inseminação e depois os potros, o potro que nascia, ou a fêmea, o macho, a gente comercializava. Legal. Seja em leilão ou seja em venda particular. Só que aí em 2017 para 2018 começou a ter eu percebi que era um negócio que infelizmente para mim não estava rentabilizando, né? Hoje, infelizmente, você sabe muito bem também disso, quando você pode ter um produto ótimo, né, dentro da sua casa, ou dentro do seu comércio, ou dentro da sua fazenda, mas infelizmente quando o nome ainda não está numa patente de alto escalão, se torna ainda uma coisa mais comum, né? Então eu percebi que meus bichos ainda não estavam tendo o valor que tinha que ter. Foi aonde eu comecei a mudar o plano, né, do cavalo. Não queria me desfazer do cavalo, porém eu queria continuar traçando uma outra coisa para o negócio. E aí até nessa época que a gente tinha cavalo, começou a ter éguas de competição, principalmente tambor, e foi aonde
E eu comecei a patrocinar os rodeios, sabe, da região. Bacana. O Aras Ranch, né, tal, mostrava no telão. Começava a colocar a cara da marca. Ou tinha um banner. E eu sempre fui, até tenho orgulho de ser um pouco agressivo nessa parte, sabe? De querer mostrar a marca, de querer divulgar, de querer fazer acontecer, né? Por mais que na época não era uma pessoa que, nossa, o Aras Ranch, né? É uma coisa pequena, era, né? Só que era um negócio bem feito, um negócio bem montado. Então eu tinha esse prazer de estar nas festas da região e mostrando, né, como tinha água correndo tambor na época, 3 tambores. E até foi na época um rodeio do Paulo Emílio aqui e até meu pai discutia muito comigo isso daí. Cara, você fica dando dinheiro para rodeio e tal, para que isso, né? Investimento não vai virar nada isso aí, meu filho. E na época do Caltribus, eu fiz uma parceria com o Paulo Emílio e mostrou muito o nome do nosso Aras no telão, enfim. E o prefeito, na época de Potirendaba, estava na festa. E no outro dia ele me ligou. Foi aquele rodeio Caltrimbus de Rio Preto. Isso, aqui em Rio Preto. E aí o prefeito me ligou, falou, Zanata, você não tem interesse em montar um centro de ecoterapia em Potirendaba? E aí, cara, até me arrepia, né? Porque eu já estava com a intenção já de estar parando um pouco o quarto de milha, né? Até por causa de custo também muito elevado. O custo operacional ele é muito elevado, né? Sim. E eu falei, sem pensar, eu falei, eu topo, né? Foi onde eu passei a ideia pro meu pai, né? Naquele mesmo dia, pro meu irmão. Como eu já estava não morando em Potirendaba, né? Eu não tinha esse tempo para estar cuidando do negócio. Foi onde eu peguei e falei para eles, falei, gente, tá acontecendo assim, mas eu infelizmente não consigo me dedicar 100% ao projeto. Então na época eu embarquei mais o meu irmão, né? Porque ele estava ainda sem estar dentro do mercado de trabalho, né? A gente quis encaixar ele profissionalmente dentro desse projeto aí. E caminhou com uma leveza tão grande, sabe? Porque acho que quando é de Deus, né? Quando é para ajudar, quando é para acontecer, as coisas fluem muito naturalmente. Sensacional, cara. Então, foi um pontapé que a gente já tinha um pouco de estrutura já, que era do cavalo. Uhum. Parte do Aras, né? O animal em si. Aí a gente buscou a questão de curso, treinamento, né? Minha mãe também participou disso daí. Minha mãe é professora. Então a parte educacional, né, que a gente faz lá dentro também, é ela que toma conta de tudo isso daí. A coordenadora, ela que encabeça todo o processo. E aí a gente entrou em licitações, né? Como toda a prefeitura, a gente tem que competir com mais 2, 3, né, empresas do mesmo ramo. E a gente, mais uma vez falando, com a graça de Deus, a gente conseguiu ganhar a licitação, a gente conseguiu, né, entrar. Então estamos aí desde 2017 nesse ramo. Há 6 anos. Com funcionários, com fisioterapeuta, com a minha mãe na parte pedagógica, né, psicopedagoga, educação especial. Então lá não é só a questão da ecoterapia com o cavalo. Lá também tem a questão da criança, dela ter uma segunda escola dentro do espaço nosso lá. Que muitas crianças na escola, como nem todas as crianças têm talvez a agilidade, a mentalidade, né? Cada um tem uma síndrome, cada um tem uma deficiência especial, né? Não são todos iguais. Então a gente faz todo o trabalho para essas crianças poderem ter a cabeça mais ativa, o corpo, enfim. Lá eles são meia hora por criança lá, né? Que a gente atende, né? Quantas crianças em conjunto? Hoje, semanalmente, são 70 crianças, 70 crianças. Que frequentam o Zé Ranch Ecoterapia. Meu pai também, né, que está ali na foto ali, do lado direito ali, é um cara que fica na parte tanto operacional e também na parte mais de área técnica, né, dos cavalos, enfim. Uhum. Acompanha, né, o passo a passo. E a parte financeira, né, da parte de nota, a parte, enfim, de toda essa questão burocrática, ele que cuida. Então a gente tem a lista, né, de presença, né, de cada prefeitura. Hoje a gente está com a prefeitura de Potirendaba, até queria mandar um abraço para a Gislaine, a prefeita nossa hoje. E não só ela, toda a equipe, parte de motorista de ônibus, enfim, todo mundo, o pessoal da área da saúde. A gente tem que enfatizar muito bem que não é só a prefeitura, mas todo mundo em conjunto, né? Desde o motorista que puxa as crianças, até a propriedade, até as mães também que estão de parabéns. Lá elas têm um espaço que também elas podem... ao ar livre, né? Então elas têm essa liberdade, né?
E como toda propriedade tem um pé de fruta, então elas vão lá. Sim. Até Fica à vontade. Sim. Fica num ambiente ao ar livre, né? Ela aproveita a ecoterapia e também vai brincar. Sim. E é desgastante também para a mãe, né? Porque muitas crianças são dependentes 100%, né, da mãe, né? O pai, né, na prática, né, sempre está a trabalho, né, na maioria dos casos, e a mãe é o que sofre mais em relação. É a cabeça, né? O que acompanha, o que vai para cima, o que dá toda aquela questão do apoio, né? Sim. Tem que estar presente. Então é um projeto que, dentro dos 3 projetos do Zerranche Group, eu acho que a menina dos olhos é o Zerranche Ecoterapia. Não só pela parte que a gente faz, mas com as crianças, de ajudar, de incentivar. Hoje a gente tem parceiros, empresários que adotam uma criança, né? Que isso é muito importante. Então, tem famílias que a criança precisa de 2 sessões, né? E a prefeitura, por parte financeira, arca com uma. Então, a gente tem alguns empresários que adotam essa criança e pagam a 2ª sessão dela, você entendeu? Legal, ou tem empresários que pagam até 2 sessões. E assim, não é gente da cidade, não. Eu tenho empresária, até eu queria agradecer a Ace, que é de Uberlândia, né? Monte Carmelo de Minas, ali, naquela região ali, que ajuda uma criança à distância. Ela, então, sempre que ela pode, ela vem visitar essa criança, traz uma roupinha, traz um agrado. Sempre está acompanhando por vídeo, né? Que a gente sempre está fazendo com todas as crianças, sem exceção, é feito vídeo e foto. Para estar mostrando para os pais. Então, né? Hoje esse segmento da ecoterapia dentro do grupo Zerranche, então, se eu, como empresário ou outro empresário, quiser investir tempo e investimento financeiro, Sim. adotando uma criança, ele consegue. Com certeza. Existe essa abertura. Com certeza. Bacana, cara. Então não é 100%, como é que fala? Pública, não. Né? Então, tem uma demanda. Eu acredito que deve ter uma demanda, mas muita gente não faz pela questão financeira. Muito. Então, vocês hoje conseguem abrir para ele e falar, olha, a gente tem uma fila de espera aqui de X pessoas. O custo aproximado para cada um, dentro da necessidade de cada um, é X. Sim. Aí a pessoa adota daquele valor ali. Sim. Na verdade, toda ajuda é bem-vinda, né? Vamos supor que a pessoa não pode pagar o tratamento total. Ele se fusa com outro empresário e 2 paga uma criança. Mas a fila, assim, hoje se for pegar todo mundo que precisa, é muita criança. Não só criança, mas adolescente, né? Adolescente. Pessoa adulta, né? E é um projeto que a gente vai fazer um investimento mais pesado nele até esse ano, para melhorias até em relação à parte física, né? Que isso aí precisa muito. Mas, por enquanto, a gente até faz mais do que o necessário de um centro de ecoterapia que a gente vê por aí. Convencional. Bacana, a gente tenta ir um pouco mais além de tudo isso daí. Sensacional. Parabéns pelo trabalho aí. Isso é importante, né? Eu falo que é um projeto que dá abertura, né? Ajuda crianças, ajuda pessoas, né? E é uma filantropia. Sim. Né? Você está presente ajudando quem realmente precisa. Sim, com certeza. E muita gente tem muito e não consegue compartilhar isso. Com certeza. É o que a gente vê no dia a dia aí. Eu tenho, eu sei, eu faço, mas e aí? Como que está o próximo? E aí, voltando até ali naquela imagem, tem o ZR ali, né? Então, assim, é um pensamento que eu sempre tive e continuo sempre firme nele. Se você tem um rascunho, se você tem um desenho, se você tem uma marca em mente, cara, coloque ela em prática, faça acontecer. Tente, né? A gente tem que tentar, né? Hoje, acho que o maior desafio aí do empreendedor, de uma pessoa que quer começar, é dar o pontapé inicial, né? Ou aquele o tempo ele vai passar. Até a gente teve um bate-papo com um amigo também, esses dias atrás, e ele tocou nesse assunto, que, cara, você tem um projeto, coloca em prática. Se a parte burocrática vai demorar 3, 4, 5, 6 meses, coloca agora. Sim. Quanto mais tempo você postergar, mais tempo vai levar para você colocar ele em prática. Com certeza. Porque o tempo ele vai passar. Os 3 meses, os 4, 5, 6 meses, ele vai passar e o teu projeto vai continuar no papel. Sim. Se você arriscar agora e ver que deu errado, reinventa. Sim. Você consegue, naquele tempo, ajustar. É melhor você reajustar em 3 meses do que passar mais 6 meses tentando e não colocar em prática, né? Então, eu falo assim, que a gente, depois que materializa no papel uma ideia, você se sente na obrigação de querer cumprir, sabe? De fazer a coisa acontecer.
E não é querendo falar, não, porque eu estou aqui falando, né, talvez para milhares de pessoas que vai chegar isso daí, mas hoje tudo que eu almejei, tudo que eu sonhei está acontecendo. Que bom, Deus abençoe e continue duplicando na tua vida, na vida da tua família. Eu falo que a gente tem sonhos palpáveis, né, que a gente consegue chegar, né? Talvez o planejamento. E tem sonhos que a gente almeja e a ambição de chegar também, sim, né? Só que são sonhos que a gente tem que pular um pouco mais de muro, montar um pouco mais de leão. Então, mas... Você vê como é que é isso, cara. A gente tem que sonhar. Né? Eu falo que sonhar, o tempo, o desgaste que você tem para sonhar pequeno é o mesmo do grande. Então, para que ficar se limitando, né? A gente não pode se limitar nos nossos sonhos e eu acredito muito em a força da mente, né? A força de querer vencer, a ambição. A ambição que eu falo é a ambição de querer crescer da vida, né? De querer mudar a vida nossa. E eu acho que todo mundo quer mudar de vida, né? Todo mundo. Todo mundo quer. E existe uma diferença da ambição e da ganância. Sim. Né? Por isso que a gente fala. Ter a ambição de ter sucesso, ter a ambição de ajudar pessoas, ter a ambição de proporcionar uma qualidade de vida para nossa família é uma coisa. A gente vai trabalhar para que isso aconteça. Agora a ganância não. A ganância é você querer ter o muito passando por cima dos outros. Com certeza. Então aí são duas coisas distintas. Sim. E a gente vê que com essa ambição que você tem, você está colhendo frutos agora. Sim. Tá? Começou a ter aquela... Opa, não, vamos lá, vamos injetar a ecoterapia. E os outros projetos que você tem. Sim. Que inclusive um deles é a parte de genética, né? Sim, a granja, né, que foi um outro ponto que na época eu comecei a pesquisar e vi um pouco de necessidade. Eu sempre gostei dos suínos também, né, que é criação de... o pessoal fala porco hoje em dia, né? Suinocultura? Suinocultura. Então, quando eu me formei em Jabuticabal, eu já gostava também dessa área, né, de animais. E na época eu comecei, quando eu me formei em 2007, eu já comecei um negocinho, mas um negócio mais rústico, sabe? Dentro da propriedade. Mas começou. Mas comecei. Deu o primeiro passo. E aí parei depois de questão de roubo, né? A gente desanimou na época. E aí eu falei, cara, eu tenho que voltar a essa ideia, né? De recomeçar de novo com a questão dos suínos. Uhum. Foi onde eu falei, cara, eu vou começar, só que vou começar certo, eu vou começar com um profissionalismo maior, com uma tecnologia maior. E foi aonde a gente vai chegando numa genética, né, num padrão que a gente almeja para o cliente, né, que é sempre entregar o máximo de potencial, né, genético para ele, entregar a perfeição. E aí eu montei essa granja, né, 2017 para 2018 também, praticamente junto com o projeto da ecoterapia. Então, os bebedouros automáticos, né, a parte de comedouro ainda, como é uma coisa não muito grande, não é compensatória pelo custo, né? Uhum. Mas a gente fez um investimento pesado em matrizes, né, no reprodutor, que é um macho, né, e a gente faz o acompanhamento veterinário, né, é um protótipo, né, de granja, né, que hoje vem dando... Projeto piloto. Piloto. E vem dando muito certo. Até na época eu fiquei muito satisfeito pela questão da comercialização, né? De você sempre estar tendo liquidez, né? Em futuros reprodutores e futuras matrizes. E até fiquei mais satisfeito ainda com a questão dos estados, né? Mato Grosso do Sul veio buscar em casa, Uberlândia, legal, né? O pessoal dali... Então eu fiquei muito satisfeito com o que a granja Zerranche vem proporcionando para o pequeno, para o médio, né? Já comercializei também para pessoas de grande porte, né? Mas é o que eu falo, é começar pequeno, fazer bem feito, e um fator que eu sempre tenho em casa é o fator C, que é o capricho. Então a gente tem que ter capricho nas coisas, seja tua empresa pequena ou grande, dedicação, dedicação e amor no que faz, e sempre pensar à frente, né? O que eu posso melhorar, o que eu posso trazer de novo. A granja, na época, eu vi uma necessidade na região de ter uma genética com potencial mais forte, de sair daquela coisa, o porco caipira, né? Que o pessoal sempre fala, né? E daquele sistema antigo, né? Então lá em casa é tudo batido, as ações, né? Na fabriquinha que a gente tem,
conforme a idade, faixa etária, se é uma matriz, se ela está em lactação, se ela está em gestação. Tem todo um procedimento como é que fala? Nutricional. Então isso é uma foto que eu tive o prazer de estar colocando, porque é um padrão que a gente tenta entregar para todo mundo. Então hoje, dentro da genética, vocês criam a genética, a formação da genética, matriz, o reprodutor, e vendem os produtos, que seria os futuros reprodutores, as futuras matrizes. Sim, isso daí. E a pessoa com elas, com as futuras matrizes e os futuros reprodutores, eles vão trabalhar na parte de granja, fornecimento, aí fornecem o produto final, que seria... não, como que funciona? Aí assim, hoje quando a gente fala em granja de suínos, né, para abate, é o porco branco, né? A gente fala em Laje White, fala em Landrace, né? São raças um pouco mais de comercialização maior. As raças que eu trabalho aí vêm dos cruzamentos das F1, porém ali eu tô com o Dálmata, né? Que é o Pietran Dálmata, que é esse machinho que está na foto. Uhum. Aí eu faço cruzamento também com a matriz do Rock, fiz também já com a Black GP. Então são linhagens que algumas já estão no comércio há tempo, né? E principalmente para a questão de rusticidade e fornecimento de maior carne, né? Agregação de carne, marmoreio de carne também. Uhum. E dentro dessas raças eu vou fazendo o choque de sangue, você entendeu? Então, testando. Então eu já fiz teste também com matriz caipira, então a gente tem que tentar agradar todo mundo. E a matriz caipira deu um resultado bom também. Sim, com certeza, em relação a até um pouco mais de gordura, né? O pessoal que é de fazenda, que é de sítio, que é da área rural, ou o próprio pessoal que gosta ainda de comer uma banha de porco, né? Então a gente tem essa opção, né, para a pessoa ter em casa, né? A pessoa que quer criar, né? A famosa banha de porco na lata. É, isso aí. Mas o foco maior é carne, em relação à genética nossa, é carne. Hoje o grupo Zé Ranch, ele atua, então, na questão da ecoterapia, com a parte de animais e crianças, né? Sim. Atua com a granja de genética, na parte de suinicultura, pecuária e agricultura também, não? Tá, a parte de agricultura está em cana, né, hoje, né? Cana de açúcar. Vocês fazem um arrendamento ou vocês cuidam? Não, arrendamento. Hoje é arrendamento. A propriedade hoje é 100% a cana. parte de cultura, cultura de agricultura, ela é arrendada para cana. Sim, cana. Legal. Tive área de soja no Goiás, né? Área de arrendamento, né? Mas depois a questão de contrato foi tendo que entregar de novo as terras. Resolvi parar no momento por causa de correria, né? Era muito corrido para mim, porque na época morava em Vinhedo, a fazenda era 1.400 quilômetros, era muito desgastante. Na época os filhos eram pequenos. Então foi um projeto que lá no Goiás eu resolvi parar. Mas a família teve fazenda em Tocantins, teve Araguari, café. Meu avô era fã de café. Até... A gente teve a perca do meu avô faz 2 meses, né? Que é um cara que eu sou ídolo dele. Eu sou Ivo Zanata, que me ensinou muita coisa. E se hoje fosse alguém perguntar para mim, quem que é seu ídolo, quem que é seu cara? É meu avô. Meu avô, ele... Referência. Não é à toa que ele tá sempre comigo aqui. Legal. Então, fico muito feliz em poder levar esse sobrenome dele, né, que é o Zanata. Sempre tive orgulho desse sobrenome. Ele é avô paterno ou materno? Paterno. Paterno. Então, muito eu me espelho nele dessa questão de ser agressivo nos negócios, de ter esse pensamento à frente, por causa mais do meu avô. Né? Legal, sempre foi um espelho para mim. E essa diversificação que você tem hoje, qual que você enxerga assim uma importância? O grupo Zanata está em vários segmentos distintos, que é uma coisa diferente da outra. Sim, muito diferente. Não é um segmento tipo pecuário ou agricultura e dentro dele vários segmentos, né? Sim. Você não, você foi bem... Abriu um leque. Você foi bem assim, agressivo mesmo. Eu abri isso, um outro negócio que não tem nada a ver com isso... E agora um outro... Então, tipo assim, essa diversidade. Como que você enxerga essa diversidade? O que te impacta no dia a dia? É um desafio todo dia. E eu sempre gostei de acordar cedo e, cara, eu tenho esse desafio, vou quebrar ele hoje. Então, entrando num outro assunto, né, em relação aos negócios, em 2016 eu saí da área de pesquisa, né, em cana, né, que estava na multinacional.
E dentro dela morei em Olambra, morei em Itápolis, morei no Mato Grosso do Sul, Maracaju, Rio Brilhante. Então rodei bastante. E nessas andanças minhas a gente aprende muita coisa, sabe? Mas eu sempre tive a vontade de mexer com vendas, né? E ao mesmo tempo eu tinha um medo de mexer com vendas, né? De conversar, né? de dialogar. Só que o único caminho hoje que eu vejo para a pessoa prosperar, para a pessoa alcançar aquela ambição, aquele sonho, eu vejo que o único meio é a vendas. A parte comercial. A parte comercial. E aí tive o convite para entrar numa empresa, até vou citar o nome, que é a Ferticel, uma empresa de Santa Catarina. Hoje tem 5 unidades produtoras. E essa empresa produz fertilizante organo-mineral, que é a junção do adubo mineral mais a parte orgânica, né? Vem se falando muito nisso hoje. Cama de frango. De 4 anos para cá, vem se falando muito nisso hoje na agricultura. Até passou no Globo Rural agora, semana retrasada, se não me engano. Então é uma tendência na agricultura para diminuir um pouco mais a questão de adubos minerais, né, que tem um custo mais elevado, porque a maioria das matérias-primas são importadas, né, são russas, são do Marrocos, enfim, são parte americana também. Então a gente, fracionando essa parte orgânica, né, colocando esse enchimento orgânico, a gente nutre mais a questão do solo e da planta com um custo um pouco mais reduzido em relação à parte mineral, né? Aqui em Minas Gerais tem uma, eu até tive a oportunidade de trabalhar nela há 8 anos atrás, mais ou menos, acho que 2012, 2014, é mais ou menos isso. Ela fabrica equipamentos para a área de mineração. Eles são especialistas em granulados. Sim. E eu lembro que foi desenvolvido um projeto na época, isso em 2013, foi desenvolvido um projeto com uma granja grande da região de Divinópolis, né? Certo. Fizeram todo um projeto que pegava-se a cama de frango, juntamente com a matéria-prima orgânica, com a matéria-prima mineral, e ali eles faziam uma mistura, chegava num pH X, YZ, sim, e granulava, cara. Sim. Cara, ficou um projeto fantástico. Só que aí o pessoal da granja comprou, né, a formulação, a empresa fez essa formulação, mas não colocaram. Eu lembro que na época era um investimento de mais de 50 milhões num piloto. Sim. Aí acabaram falando, não, vamos dar um tempo, tal. Veio aquela crise daquela época, enfim. E a gente vê que essa tendência ela já é antiga, só que agora que ela está começando a entrar mais no mercado. A Ferticel está há 35 anos no mercado, né? É uma empresa familiar, né? Uma empresa brasileira, 100% brasileira, né? Família Enderle. Até queria mandar um abraço pro Fabião. São de Santa Catarina? Santa Catarina, região de Concórdia ali. Concórdia, ali Coronel é forte Freitas, granja, né? Sim. E eu recebi esse convite, cara, na época um pouco de frio na barriga, porque tinha aquela questão do medo de vendas, né? Só que a Ferticel me deixou bem à vontade em relação à meta, todas essas coisas que as empresas têm hoje, né? Então, eu fui numa evolução e eu falo que assim, muita gente começa do pequeno, depois vai pro grande, né? E eu comecei a pirâmide de ponta cabeça. Peguei na região que eu estava ali atuando, né? Hoje a questão que eu moro em Olambra, essa questão maior também, que então, eu estou num polo ali, que eu fico mais ali. E aí eu fui pegando os grandes nos citros, nos cereais, em cana-de-açúcar, em pastagem. E deu muito certo na época, né? Porque eu comecei com volumes absurdos de venda. E aí do grande eu fui no médio, no pequeno, né? Você foi diversificando. Então, fui pegando os pequenos ali. Então abri um leque muito gigantesco e eu saí no primeiro ano de 500 mil e o ano passado 28 milhões em venda. Pô, que legal, cara. E esse ano com projeção de 30, 32 milhões. Sensacional. Então, o único meio que eu falo hoje, de experiência própria, é vendas. E quando você foca na venda, a coisa acontece que você não tem limite de ganho, né? E é uma coisa que, quando eu estava nessa multinacional, até vou falar o nome também, que é a Singenta, eu tinha um pesquisador que era chefe meu, que é o Claudionir, chamava Pir, e ele falou assim para mim um dia, eu gostava também da área de pesquisa, só que era muito, muito fechado ali também. Era aquilo ali e aquilo ali. E ele falou assim para mim um dia, falou, cara, você vai se descobrir ainda. E vendas foi onde eu me descobri, né? Porque é um sinergismo tão grande, você com o cliente, e não é só a questão da ponte, você, vendas, fábrica, é a amizade, sabe? É o companheirismo. Relacionamento. Talvez eu chego num produtor que é cliente meu,
Você não vai nem para vender, você vai lá bater um papo, tomar um café. Vamos conversar, a gente monta dentro de uma máquina, fica o dia inteiro com ele conversando da vida, né, de assuntos pessoais até, o cara se abre. Então, para mim, isso aí hoje foi uma coisa... Hoje não, mas foi uma coisa que me marca muito, sabe? Porque tudo que o Z Ranch Group hoje, parte dele, de investimento, vieram tudo de vendas. Da parte comercial de vendas. Comercial minha. Então, tudo que eu venho realizando hoje, que é um outro assunto também dos tratores, né, do hobby, é da parte comercial minha, né? Então, por isso que eu falo que hoje, se você tiver, um conselho até que eu dou, se você tiver uma empresa idônea, uma empresa séria, né, que você consiga prestar serviço para ela, hoje eu sou representante, né? Lá atrás eu comecei como vendedor. Então, faça acontecer, sabe? Porque você tendo um produto bom na mão, uma marca boa, e você tendo uma empresa também que te apoia no início ali, que te dá a carta na manga, cara, a coisa flui, né? Você chega muito longe, né? Chega muito longe. E não é aquele negócio que muita gente fala assim, eu vou entrar na área comercial e, vou entrar rachando, vou ganhar dinheiro. Cara, é construção. Sim. Eu falo que eu sou uma prova disso. Hoje eu trabalho no mercado imobiliário. Sim. Atuo há praticamente 2018, que foi quando eu entrei de cabeça mesmo numa incorporadora. Que onde me deu embasamento, que me ajudou a crescer e me mostrou que, teu segmento é esse. Sim. Não para. Então, eu me descobri na área comercial no mercado imobiliário, porque eu saí do mundo corporativo de 15 anos e vim para a área comercial. Foram 15 anos ganhando um salário. Sim. E eu poderia fazer o que eu quiser. Era aquele salário. Se fechar uma obra extra, eu te dou 10%. Chegava, fechava, tal. Eu não sou obrigado a te dar os 10%. Eu falei, mas... Então você começa a falar, peraí. Você começa a fazer negócio lá, você começa a enxergar, fala, poxa, eu acho que eu posso tentar um comercial. E o comercial é aquilo, você não tem salário. Não. O salário é você quem faz. Você não tem nenhum limite. Tem meses que você não vende nada. Passa 1, 2, 3 meses, não vende nada. Só que chega um mês, ele, aquele cliente que você está trabalhando ele há 3, 4 meses, ele chega do nada e fala, cara, no meu mercado, por exemplo, Wenner, eu conversei com a minha esposa, realmente há necessidade da gente comprar um apartamento. Então, a gente tem tanto para gastar, pode correr atrás. Sim. Então, você não tem limite. Você não tem limite. O pau tora, vai, busca. E eu me achei também no mercado imobiliário, não somente no mercado imobiliário, porque quem vende o imóvel na planta, um pedaço de papel por valor de 500, 600, 1 milhão, eu falo que vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Vende qualquer coisa. Não, isso aí que você falou é porque a pessoa vender sem... Você está vendendo sonho. Só olhar um 3D só, né, e não imaginar como vai ficar. Eu vejo muitos corretores, muitos até colegas próximos que falam, poxa vida, eu não estou conseguindo desenvolver um trabalho, não estou conseguindo fechar venda, não estou... Cara, respira, analisa. Sim. Peraí, eu estou há 5 anos no mercado, eu tenho solidez todo mês. Eu consigo fazer um bom negócio todo mês. Sim. Um negócio mediano, mas eu consigo fazer. Aí eu vejo os caras, o mercado do imobiliário tá ruim, vendas tá ruim. Cara, enquanto você tá reclamando que não tá fazendo vendas, tem gente que tá vendendo 1 milhão, 2, 3, 4 milhões por mês, tá faturando 50, 60 pau de comissão. Então, peraí, ao invés de reclamar, né, que a área comercial não dá dinheiro. Outra coisa, muita gente vai de segmentação, trabalha no mercado A e vai para o mercado B, com vendas. Eu não sou bom de vendas. Cara, quem vende um palito de fósforo, ele vende casa. Quem vende casa, vende palito de fósforo. A área comercial, você só tem que se especializar naquilo que você vai vender. Com certeza. Que é o segredo. Se você não conhece o teu produto, não bota aí, não vai vender ele. Com certeza. Porque você vai vender muitas vezes para o cara que conhece mais que você e ele vai te apertar. Com certeza. Então, o segredo é você conhecer aquilo que você vende, saber o que você está vendendo com propriedade. E para você chegar nesse nível, é aquela questão, o relacionamento, o bate-papo, a humanização no atendimento. Sim. Eu não chegar no cara e falar, você está precisando de fertilizante aí? Quantos quilos? Não. Ele vai te falar quanto ele quer. Ele vai te falar como é que ele quer pagar. Sim. Eu falo que a gente tem que mais escutar do que falar, né, na área comercial. Você tem que falar a hora que for para atender, porque o cara vai te falar a dor. Sim. Ele vai mostrar a dor dele. A necessidade ele vai falar. Ele vai te falar. Eu brinco que uma hora ele vai acabar baixando as cartas para você. Aí você vai falar, não, pode vestir que eu já entendi o que você quer. Sim. Eu vou te ajudar a erguer aqui. Eu vou te ajudar a atender a tua necessidade. Fica tranquilo. Isso é bacana. E falando um pouco mais, né, do Grupo Z Ranch,
você trabalha muito na questão da... Hoje, que é o terceiro segmento, né? Que é a... só para eu entender, você coleciona ou você coleciona e restaura? Na verdade, tudo que entra em casa não sai mais, né? Então, tratores que precisam de um restauro, né? Precisam de uma funilaria, né? Precisam de uma parte mecânica, a gente leva em pessoas especializadas, né? Legal. Uma porque eu não tenho esse tempo, sabe, mais, né? Eu não consigo, e a restauração é uma coisa minuciosa, né? É uma coisa que você tem que dar na mão de uma pessoa que saiba, né? Desde de acabamento, cor de tinta, para deixar o mais original possível, sim, né? Até aproveitando essa foto, por isso que eu falo, né? Um negócio que também, na época, a minha família falava que era loucura, né? Pela questão de investimento, né? Alto, né? Máquina, né? Máquina o custo é alto. E sexta-feira eu recebi uma ligação vindo no Washington Luiz para Potirendaba, da Case do Brasil, né? Eu já tinha um contato com a Case, né? Porque eu fornecia acho, uns 18 tratores para a Case. Não da minha coleção, mas tratores que eles pediram para mim, eu fui atrás, busquei. Correu atrás do mercado e achou para eles. Principalmente na região do Rio Grande do Sul, né? E aí recebi uma ligação na sexta-feira, no Washington Luiz, vindo para cá. E a Case quer que eu levo 2 tratores meus para AgriShow, né? Em comemoração aos 100 anos de Case. Então, para mim, cara, isso aí não tem preço. É sensacional, uma né, coisa cara? que na época minha família achava que era loucura e hoje eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. E tendo rentabilidade sobre ele. E tendo, por mais que não esteja também, mas só de estar dentro de uma Case, numa feira que é uma das maiores do mundo hoje, né? Eu creio que o mundo vai ver isso também, né? Sim, você vai estar se posicionando. Sim, a mídia e outra coisa, mais uma oportunidade de você não só mostrar o trator, mas mostrar a tua marca, posicionamento de marca dentro de um evento nacional. Sim. Que, na realidade, a AgriShow não é nacional, né? Ela é internacional, que vem muito investidor de fora fazer aquisições e comprar tecnologias, né? Com certeza. Esse trator aí tem quantos anos de idade? Ele é um Farmal, ele é 1951, ele é gasolina, foi fabricado nos Estados Unidos, né, Illinois, e esse trator eu restaurei ele inteirinho, desde um cabo de vela até pneu, enfim. Trator que na época eu comprei em Olambra, ele estava abandonado, a situação, eu devia ter colocado um antes e um depois, mas... Quanto tempo, mais ou menos, uma restauração dessa? 8 meses durou. 8 meses. Passo a passo. Poderia até ter sido um pouco mais rápida, mas a pessoa que faz para mim, até que mandar um abraço pro Magrão, que é de Bariri, ele que mexe nos meus tratores. Então ele também tem a parte dele profissional, né? Ele faz nos finais de dia, final de semana. Então também não coloquei muita pressa nele. Ele também é um hobby dele restaurar. Sim, ama. E é apaixonado por Farmal. Não é à toa que ele sabe a cor certinha, cada peça onde vai. Pesquisa, né? Sabe, entende. Então, eu tenho outro, esse é um Hanomag, que é uma compra recente, né? É um R35. É um trator também que está restaurado de cima e embaixo. Não fui eu que restaurei, eu comprei já do antigo dono nessa projeção. Até esse trator, eu passei uma tarde inteira conversando com ele, porque ele contou a história da família. Esse trator é da família, o pai comprou isso aí na época. Então, junto com ele vieram várias fotos da família, quando chegou o trator. Isso para mim é bacana, sabe? A história de cada um deles. Não é só a questão de ter o trator em si, mas o que cada um deles representou para quem eu comprei, né? Cada um tem uma história diferente, né? Sim. Até tem uma colhedeira também antiga, que é uma xodó, que até eu devia ter colocado uma foto dela, mas o antigo dono morreu de câncer, sabe? São histórias assim que até a esposa dele falou, Zanata, cuida bem dela para mim, porque ele amava isso daí. Então... São projetos, a gente fala tratores, mas cada um é um projeto diferente que conta uma história de vida diferente, né? Representa uma história diferente. Cada um. Então isso para mim é... E você com a aquisição desse projeto, você leva um legado. Sim. Que é o legado de uma família que aquele equipamento, aquele trator, né, trouxe até o presente momento. Isso é legal. Ficou muito, né? Tanto para os filhos, né, de algumas famílias que eu comprei, né, cuida bem dele, né, cara, então assim, é uma questão que é uma responsabilidade também minha, sabe, comprar um trator ou comprar uma máquina antiga, né. Esse ele é americano também? Não, esse é alemão, esse alemão? trator. Hanomag. R35. Sensacional. E esse projeto meu do Zerran Show de Tractors,
por enquanto, está sendo a questão de captação de tratores, né? Porque hoje trator antigo é diferente de um carro, né? Sim. Aí depois você dá uma pausa para mim, por favor, que eu vou falar disso daí agora. Então assim, eu quero comprar um Gol, vou dar um exemplo. Então você entra nesses sites aí, no Google da vida, 300, né? Nossa, você acha muito. Trator antigo é diferente, né? Quando você acha... Não tem anunciado. Quando você acha, né, você tem que correr contra o tempo, porque é um mundo que talvez muita gente não conhece, mas a gente tem um grupo de mais de 100 colecionadores hoje no Brasil, né? E é uma disputa, assim, violenta, né? Quem achar primeiro, pega. E aí, vamos falar... É bom saber, porque eu viajo pra cacete, vira e mexe, eu vejo uns trem jogados no meio da estrada. Aí você me liga. Então, assim, hoje a disputa é grande. E antigamente, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, era preço sucata, né? E hoje... E quem não conhece também, né, Daniel? Às vezes o cara tem um trator lá de 1.800, 1.900 bolinha, tá lá jogado num galpão, jogado num paiol lá. E não sabe o valor que tem. Não sabe o valor que tem. Aí chega uma pessoa que nem... eu, por exemplo, não sei o valor de um trator desse, mas você sabe. Sim. Você vai chegar no cara e falar, cara, eu compro. Quanto você quer? Eu quero. Não sei, pode levar. Não. Ele tem um valor. Sim. Então, eu vou te posicionar. O valor dele hoje, do jeito que tá, é X. Você tem interesse de vender ele para mim? Eu quero comprar. Não é à toa que, na maioria das negociações minhas, é difícil eu chorar. Porque eu sei o valor dele, você entendeu? E a pessoa já pede um valor assim, às vezes até um pouquinho abaixo, né? Sim. Não, pode vender, pode comprar. Então, são coisas que eu sei que vale bastante, eu sei da história, eu sei que, por ele estar ali até hoje, né? Algumas pessoas zelam, né? Outras não, né? Mas é difícil achar, difícil mesmo. O estado de São Paulo, principalmente, Minas, está muito escasso. Muita coisa ainda na Argentina, né? Muita coisa ainda no Uruguai. Rio Grande do Sul tem bastante coisa, mas fica mais próximo da divisa ali, escondido. Né? Até eu fiz uma viagem muito bacana com meu pai, o ano passado agora, com meu tio e com um amigo meu. Fomos para a divisa da Argentina em caminhão, buscar trator. Então assim, a gente vai fazendo amizade por onde passa e isso é muito bacana, né? E nessa imagem aí, né, que é um segundo sonho meu, que é a construção do museu, que vai ser dentro da propriedade. Até já fiz a terraplanagem, já fiz parte da questão de arborismo e quero iniciar esse ano, né? Não vou conseguir acabar, mas vou iniciar. Aí você vai fazer a abertura para o público, tipo assim, quem quer conhecer, tal, vai fazer cobrar um ticket lá para poder conhecer. Sim, aí dentro desse museu, ele tem um mezanino no fundo. Vai ser bem grande até o mezanino, é alto, né? Vai ser o pé direito alto, pé direito alto, que é onde eu vou pegar e fazer o projeto social com as crianças, para eles aprenderem um pouco mais também da história da mecanização, da Revolução Industrial. Então, assim, porque hoje eu vejo que a escola, cara, é bacana sair na escola, mas hoje ficou muito ali mecânico, sabe? Muito automático e as crianças têm que ver um pouco mais de coisa diferente. É que, tipo assim, você hoje na escola, não criticando de forma alguma, mas a escola ela vem acompanhando a questão de tecnologia. Sim. Então acaba que a criança, o adolescente que está nesse processo, né, que a gente passou lá do pré-primário, primário, secundário e colegial, mudou muito. Mudou muito da minha época, da sua época, para a época de hoje. Antigamente não tinha celular, antigamente não tinha... Rapaz, antigamente era aqui, ó, tinha que escrever para desenhar, você tinha que desenhar, tinha que fazer a matemática sem calculadora, não tinha tecnologia. Por isso que a gente, hoje, eu acredito muito nisso, quando pega para o bruto, a gente se dá bem. Sim. Só que a molecada de hoje em dia se dá bem no quê? No tecnológico. E a partir do momento que deixa essa essência, ela deixa de existir, né? Esse projeto ele vai começar a fazer aquela aproximação, que a pessoa fala, poxa vida, que legal, eu não sabia disso. Poxa vida, que legal. Maquinário, nossa, eu achei que já vinha pronto o trem. Né? Eu até conheci, até uma história engraçada. Tive a oportunidade de conhecer um pessoal um tempo atrás, de São Paulo, capital. Pessoal, gente boa pra caramba. E, cara, foi tão assim, na inocência, que o pessoal tava conversando na mesa de café, tal, e a gente tava na propriedade rural. Eu morei
praticamente até meus 17, 18 anos, eu morei na propriedade rural. Sim. Meu pai era caseiro, minha mãe era caseira, e a gente cuidava de criame de carneiro, cuidava de galinha, suinocultura, tinha pocilga. Então, tipo assim, tinha pomar, então a gente tinha trampo pra cacete. Eu falo, quem mora em sítio, fazenda, não tem como acabar. Você dorme pensando que você vai fazer amanhã. Sim. E se chover, você rastelou o quintal, deixou bonitinho, se chover e deu uma venda... Acabou. No outro dia você tem que fazer tudo de novo. E eu lembro que a gente recebeu uma galera, a gente foi num determinado lugar, e lá você podia ir no retiro e você tira leite. E eu gosto de tomar o leite na hora ali, o leite com a caneca daquele, como é que fala? Conhaque de alcatrão, que dá um gás, né? Sim. Você pega o conhaque de alcatrão, você vai lá e tira direto. A pessoa olhou assim e falou, uai, eu não sabia que leite era direto da vaca assim não, ué. Pra mim eu só tomo leite de caixinha, não é industrializado. Então você vê a inocência da pessoa. Muito, muito, muito. E aqui e foi até uma fazenda perto aqui que eles abrem, né? Tipo uma hotel fazenda. Sim. Você vai e você faz os passeios e conta um pouco da história. Ah, vaca, isso, é aquilo, a carne e tal. E eu achei muito bacana que você começa a aproximar a geração, o pessoal fala muito de geração Z, né? Mas tem muita gente que tem a nossa idade e não sabe disso, não tem esse conhecimento. Não sabe. Não sabe de onde vem uma carne de boi. Não. Ah, a carne de boi é industrializada, mas como é que é? Parece mentira, parece sacanagem, mas existe. Cara. Existe. No dia das crianças de todo ano, a gente está fazendo um passeio, sabe, com as crianças. Até a gente está firmando um pouco as prefeituras, a gente faz um tour, sabe, dentro da propriedade, né? Legal. Vai na granja, mostra os leitãozinhos, mostra como que faz, vai no cavalo, os trator, como funciona. Até esse ano eu coloquei uma plaquinha em cada trator contando a história de cada um deles, né? Legal. Então isso daí aproxima muito as crianças da realidade, né? E se ela está se alimentando no almoço, fazendo as refeições, ela vai ter a noção de onde veio aquilo, né? E o tanto que é sofrido para ter, né? Hoje quem alimenta o mundo é o agro, né? E muita gente, igual você falou, acha que o leite dá no mercado, né? O ovo sai ali do mercado e não é bem assim, né? É tudo A máquina que fabrica o ovo. Apesar que os olhos puxados a galera já tá falsificando os ovos de galinha, né? É uma preocupação grande isso daí, né? Cara, e como assim, Daniel, você enxerga, dentro desse contexto que a gente falou, falando de colecionador e tal, como que você enxerga esse mercado para os próximos anos? É um mercado que está ficando difícil, né? Até por causa da escassez, né, de tratores, né? Até já tentei até importação fora, né? Mas o custo fica muito elevado. Imposto. Infelizmente, assim, comprar lá não é o problema. É trazer. Vou colocar aqui. Então é uma coisa que talvez mais para frente queria entrar mais a fundo para tentar trazer isso aí com custo um pouco menor, porque Estados Unidos, principalmente aquele cinturão verde Chicago ali, Illinois, né, no cinturão agrícola, né, do país, tem muito trator antigo jogado em fazenda, né? Até o ano que vem eu quero fazer uma viagem para lá, ficar lá uma temporada, 20 dias, 25 dias, tentando entender mais ali como funciona, para me poder trazer essa ideia um pouco mais madura. Aí eu topo, hein? Eu topo, hein? E agora, em agosto, quero dar um pulo na Europa, eu e um amigo meu de Olambra, para também tentar Itália, eu tenho trator italiano, né, que é o Landini, e tentar buscar, não só para passear, também conhecer um país diferente, mas também... Eu tenho vontade de morar no Texas. Texano. É o sonho. Eu acho que... Eu não sei, cara. Eu falo que tem o sonho americano, né? O meu sonho como brasileiro, até porque eu tenho conhecidos da minha época que eu fiz técnica em agricultura. Sim. Eu não me formei, mas eu fiz, não cheguei a trabalhar na cidade de Andradina, na ET de lá. E a gente ficou ali, na época que era aquele regime de internato, você ficava 15 dias aplicando. Aí tinha que procurar uma propriedade rural, pedir, fazer um estágio, fazer um treinamento, fazer um projeto, desenvolver, ver o que o cara queria fazer, pegava a ideia dele e colocava no papel e a gente ia. Eu acabei não terminando na época, poderia ter terminado. Mas eu tenho mais ou menos noção assim, do que você está falando, porque morei em propriedade
e convivi. Eu falo que, às vezes, a pessoa vê o Ener Dias, vê o Daniel aqui hoje, não sabe o que a gente passou lá atrás. Nossa. Ou da onde a gente veio. Então a gente tem uma história, todo mundo tem uma história. Se for contar, né? Fica aqui, bota uma costela fogo de chão e um barril de chopp e o pau tora. Né? Então, até voltando a falar nessa questão de aproximação, né, do pessoal, das crianças e tal, existe sim essa necessidade, porque as pessoas comem sem saber de onde que veio. Por exemplo, você tem lá uma pocilga, né, a criação de suíno. Sim. Pô, mas e a carne de porco? A carne de porco sai daqui, a gente faz a genética, tal. Então, isso que você falou, todo final de semana de Semana das Crianças, vocês levam o pessoal para ter essa cultura, né? Não é cultura, essa interação. Sim. Isso é importante. Com os animais, com as máquinas, né? A gente até pensa em montar um tipo de ter um exemplar, né? Um cabritinho, né? Uma mini vaca, enfim. Para tentar ser um pouco mais divertido para as crianças, né? E tentar melhorar cada dia mais. Porque eu acredito que o turismo rural, ele, além dele ser uma fonte de distração para as famílias, né? Eu acredito que liga muito as crianças à questão da natureza, né? A colocar o pé no chão, enfim. Eu acho que isso falta muito na nossa região e é um próximo passo que possivelmente eu vou dar aí depois da construção do museu. E são poucos, né? Eu conheço ali, tem um rancho, é um sítio, não sei se é um sítio ou uma fazenda. Eu não tomei conhecimento, mas eles servem almoço de domingo lá em Badibacite. Sim. E lá eles fazem muito essa interação do passeio de carroça, do passeio de cavalo, você conhecer uma galinha. Então, sempre que eu posso, eu levo meus filhos, porque é importante. Eles nunca moraram numa fazenda, numa propriedade rural. Sim. Tanto que o meu sonho de consumo, o que é hoje, se eu conseguir atingir meu objetivo, cara, é morar numa chácara próximo da cidade, para ter tudo que eu quero. Sim. Ah, mas tudo que você quer é ter uma galinha, ter um pé de fruta para eles brincar, ter uma galinha de Angola para comer os escorpião, comer os bichos. Então, eu acho que isso é importante. E outra, a questão da cultura. As crianças vão ter essa cultura de brincar na terra, de ter uma galinha para brincar ali. Cara, isso é fantástico. Ter uma horta, plantar um tomate, plantar uma verdura, saber de onde que vem aquilo ali. Ver crescer, né? Ver crescer. Porque quando você forma uma criança dentro desse segmento, dentro dessa forma, não vai ser uma criança com falta de conhecimento em culturas, né? Sim. Vai ter a cultura própria, isso é legal. E vai saber dar valor, né? Num prato de comida, né? No gasto que a gente tem em casa, né? Hoje, eu acredito que as crianças perderam esse contato até com a questão de dinheiro, né? De nota, né? De cédula, né? É tudo cartão, Pix, cartão. Né? Então, acho que a gente tem que aproximar mais essa questão do dinheiro, né? Mostrar para a criança, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, esse pacote de dinheiro é para pagar a tua escola. Ó, isso aqui é para você comer. Eles não tem noção de quantidade. Não sabe. Porque passa o cartão, acho que é fácil, mete né? o pau. Então, a questão do museu, eu quero aproximar mais essa questão de interação com a família, né? Com a família de visitantes, né? Mostrar... Porque, assim, eu tenho 33 anos, né? E o tempo passa, né? Nossa. E eu quero deixar um legado, né? Eu quero deixar, se meus filhos quiserem um dia mais tarde tocar isso daí, né? Vai ser um prazer para mim. Mas eu tenho que fazer a minha história. Sim. Né? A minha história. Então eu quero que todo mundo que vá um dia visitar o Zé Ranch Show de Tractors, cara, lá eu vou ver se eu conto, né? Um pouco, um resumo de tudo que eu já passei para chegar, né? Num ápice esse projeto, daí, né? Que para mim vai ser épico. Sensacional, cara. Sensacional. Então, a questão voltando um pouco atrás, hoje está difícil, né? A questão dos tratores, né? De ter trator, de ter todas as marcas, eu acho impossível hoje se não trazer de fora. Mão de obra, por exemplo, né? Hoje Sim. Você tem a mão de obra para manter essa operação. O custo é caro, não é barato, né? Hoje você vai comprar um par de pneu, é absurdo, caro, é caro. Não é barato. Isso daí é o mínimo, né? Fora a peça que você tem que ficar importando, porque não existe mais no Brasil, né? Alguns tratores ainda a gente consegue até encontrar em alguns sucatões da vida aí, né? Em Piracicaba, enfim, Ribeirão Preto. Mas para quem gosta, cara, não há limites, né? Manda fabricar. Então, para quem gosta, não tem limite. Então, é um propósito meu, né? O museu é uma coisa que eu respiro, a questão dos tratores antigos. Então, até contei essa novidade aí em primeira mão da Case, né? Para mim foi uma notícia assim fantástica. Para mim foi parabéns. Para mim foi muito gratificante isso, porque uma empresa que hoje a nível mundial, né, tá certo, foi o escritório do Brasil que ligou, mas saber que você existe, saber que você tem,
Cara, eu moro em Potirendaba, né? Meus tratores tá tudo ali, né? Uma cidadezinha pequena. Às vezes a gente acha que ninguém sabe, que ninguém conhece. A gente acha. Só que fulano, ciclano, beltrano, cara, é impressionante. Que nem eu comecei esse podcast, tem o quê? Tem 60 dias. Para eu começar o podcast, que a gente estava comentando a questão, só voltando um pouquinho, estava com a questão de botar projeto em dia. Sim. Foi um desafio, foi uma luta, porque, cara, eu não falava. Eu sempre tive esse problema de falar na câmera, falar com pessoas, aí depois entrei no comercial, dei aquela quebrada, paraná, tal. E hoje, cara, o projeto tá aí, tá rodando. Não, e fantástico, eu acompanho. Tá rodando. E isso aí é bacana, essa troca de informação, né? De cada um tem uma história, a gente estava falando, né? Cada um tem um projeto de vida e cada um almeja chegar em um ponto, né? Uns querem chegar em vários pontos, né? E o outro só em um, né? E queria até parabenizar, né, Werner, pela iniciativa e pelo capricho, né? Eu até agradeço de coração mesmo, cara. E aceitei o convite até de bate-pronto, né? Porque queria ter essa experiência de poder contar um pouco da minha história. E hoje a gente é pequeno. Sim. Eu não sei se amanhã eu vou ficar grande, eu não sei. O meu projeto, né, eu comentei com você antes, o projeto de ter o 880 podcast, porque eu sou um cara muito assim, ou vai ou racha. Não tem negócio de mimimi. Meio termo. Não, vou pensar, ou vai ou racha. Sim. 880, já até a gente escolheu, trabalhou muito esse nome, e era para ser 017, aí outro nome, foi. Aí um dia em casa, tal, minha esposa pegou e falou assim, você tem que largar a mão de ser 880, cara. É tudo na hora. Eu falei, o que você falou? Não, tem que largar a mão de ser esse, né? Bate pronto. Não, fala o que você falou antes. 880. Eu falei, tá aí o nome do podcast. É isso aí, é o 880. E eu acho que a vida nossa é resumida isso aí, né, cara? Ou vai ou racha, igual você falou, né? Não tem meio termo. Não tem meio. Porque ficar no meio... eu demorei muito pra poder descobrir isso. Acho que eu demorei muito tempo, mas não é que eu demorei. É porque não era o tempo. O tempo era agora. Sim. Porque eu vim de um processo até... você começa a desanimar de muita coisa na vida. Você vê que o trem não vai, você vê que o trem começa a agarrar. Assim como você deve ter passado momentos e fala assim, bicho, eu vou largar a mão dessa porra aqui que não vai dar certo, eu vou largar a mão desse trem, eu vou para outro projeto. Aí você fala, não, vou tentar mais um pouquinho. Então eu sempre tive essa persistência na minha vida. Alguns momentos eu falei, eu acho que eu tô pensando alto demais, deixa eu voltar esse trem aqui que tá errado. Só que o projeto 880 Podcast, tive muita crítica, assim como todos. Tive muita crítica. O pessoal falou assim, cara, mas projeto de podcast já tem um monte, cara. Pra que você vai fazer podcast, cara? Isso daí qualquer um faz, todo mundo tá fazendo. Pra que vai perder tempo com isso? Eu teve até um amigo, ele fala assim, cara, você vai fazer isso pra quê, cara? Vai vender imóvel que você ganha mais, você ganha dinheiro. Você não vai... Eu falei, cara, primeiro ponto, pra que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque é um momento que eu vou ter com pessoas diferentes de mim. Sim. É um momento que eu vou ter de dar um espaço para pessoas apresentar os projetos de vida, apresentar projetos, apresentar negócios, contar a história. Porque existe diversos podcasts. Tem um monte mesmo. Tem. Mas eu pesquisei no mercado, muitos. Eu poderia montar um do mercado imobiliário. Não. Eu não quero falar do mercado imobiliário. Eu quero entender as pessoas, eu quero entender aquele momento de superação, eu quero compartilhar, porque quantas pessoas não sabem que a gente existe? Sim. E quando você conta a tua história, eu conto a minha, o outro conta a dele, como conseguiu chegar no ápice ali, o cara fala, poxa vida, cara, é isso que eu vou fazer. Então, se você, impactar uma pessoa 1%. E fazer com que ele saia da inércia e consiga atingir o resultado dele, consiga colocar o projeto, cara, eu tô feliz. Muito. Eu tô muito feliz. Porque a gente ajudou pessoas. Assim Com como certeza. você hoje ajuda as crianças da ecoterapia, esse é o meu projeto. O projeto do podcast não é ganhar dinheiro, não é ficar rico. Se eu ficar, glória a Deus, amém. Mas qual que é o projeto? O projeto é você trazer pessoas que teve experiências incríveis, colocou o projeto, teve dificuldade e fez a coisa acontecer. Sim. Que essa é a pegada. Essa é a pegada. Sem ter medo, né? Com certeza. Hoje, foi o que eu falei no início, para quem quer começar, né? Tanto no negócio pequeno ou sonhar um pouco mais grande, né, devido à condição financeira de cada um, é se jogar.
Acho que o pior medo da pessoa é deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando se... Será que vai dar certo? Ou aquele ditado, né? Nossa, eu devia ter feito, né? Mas devia. Tem que fazer, ué. Eu sempre tive uma... Não vou dizer se é frase, mas é uma falácia minha que eu prefiro me arrepender daquilo que eu faço do que aquilo que eu não fiz. Sim. Porque poderia ter dado certo. Se eu fizer e der errado, beleza, é porque era para dar errado. Sim, e aprendizado, né? E aprendizado. Eu vou me aperfeiçoar. Sim. Fiz de novo, deu errado, mas não deu errado da forma que tinha dado anteriormente. Então eu tenho que consertar de novo. Sim. Alguma outra coisa ficou falha. Até afinar. Até afinar. Tem gente que quebra 10, 12 vezes até ter sucesso. Sim. Tem outros que quebra 5, 6 vezes. Tem outros que dá sucesso de imediato, que é a raridade. Mas sempre alguém tem uma história. Muito. Todo mundo tem uma história. Hoje o dia a dia não é fácil, a concorrência, é muita coisa envolvida, né? Exatamente. E falando um pouco, voltando ao fertilizante, né? Cara, hoje a demanda de orgânico mineral no Brasil cresceu muito. E com isso iniciou várias empresas novas, sabe, no mercado. Mas aí que tá, nem todas têm a qualidade de uma empresa que está há 30, 35 anos no mercado, né? Só que muita gente compra preço, não compra valor, né? E eu sempre fui um cara que assim, cara, eu vendo valor, não vendo preço não. Preço todo mundo tem. Porque eu sei da qualidade, e isso aí não é só para questão do fertilizante, é tudo, né? É tudo. Tudo. Né? Questão dos suínos, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito também, depois que a gente abre um negócio, valorizar o que a gente tem na mão, né? Porque o tanto que foi sofrido, o tanto que a gente batalhou e gastou, né? E é aquele negócio, você não quer comprar? Você tá achando caro? Ok, sim. Obrigado. Ah, mas tá muito... Ok, ó, o meu preço é esse, porque ele agrega o valor. Sim. Ele tem valor. É diferente de você comprar um trator que tá ali, a pessoa quer... Quanto você tá pedindo? Não sei o que? Eu peço 1 milhão, eu quero 1 milhão, eu vendo por 1 milhão. Mas ele tá à venda? Não, ele não tá à venda. Eu quero 1 milhão. Se você quiser pagar 1 milhão, porque ele tem uma história, ele tem um valor. Sim. Então, eu vou deixar de ter essa história e esse valor quando ele sai da minha casa para construir uma nova história. Sim. E muita gente não entende isso. Esse Hanomag que estava na foto aí, o senhor já deve ter seus 60 e poucos anos, né? Não me recordo a idade dele. E ele quer vender o trator para comprar um DKV, que é um carro mais antigão, né? E ele quer correr de DKV. Diz que tem um pessoal das antigas que corre de DKV. Sensacional. Cara, então assim, ele tá desfazendo do negócio que era familiar, né? Que tem toda uma história, cara. Eu nunca vi um trator com uma história tão fantástica igual aquele. Para poder fazer... um outro sonho dele, que é correr de DKV. Sensacional. Então, pra mim, isso daí é... Eu tô realizando um sonho dele, né? E ele tá realizando o seu. É uma troca perfeita, isso aí. Daniel, hoje, olhando para os dias de hoje, tá? Você, Daniel Zanata, empreendedor, pecuarista, agricultor, criador. O que você faria de diferente? O que você faria de diferente se você fosse começar hoje, que você não fez lá no começo? Eu começaria vendas mais antecipado que foi para mim na minha história. Eu começaria a mexer com vendas bem antes de eu ter entrado na multinacional. Enfim, tá certo, não foi nada desperdiçado, jogado fora, né? Porque a bagagem que eu tenho dentro de um currículo, né, que é tá numa multinacional suíça, né, que era a Syngenta, para mim também é muito gratificante. A Syngenta dominou o mercado, né? Mas se eu fosse recomeçar de novo... Você iria pelo lado comercial primeiro? Comercial. Sensacional, cara. Porque, cara, em 6 anos de comercial, nossa, eu construí muita coisa na minha vida. Coisa que eu nem imaginava, sabe? Que eu sonhava. Eu tinha um sonho de ter uma Dodge Ram, né? Falando assim, num sonho pessoal. Até aquele dia que a gente foi, acho que tava. Você foi com ela? Mas não é uma Dodge nova, mas eu tinha o sonho de ter aquela. E eu consegui. É o modelo que você queria. Então, assim, eram sonhos que lá atrás, para mim, era uma dificuldade muito grande. E que depois que eu comecei a trabalhar com vendas, cara, me abriu uma porta gigantesca, sabe? De fluxo de caixa, de entrada de dinheiro. E foi onde eu fui comprando trator também, construindo. Foi fazendo os investimentos certo. E às vezes é tão rápida a evolução da gente financeiramente, né? De aparecer com as coisas, ainda mais cidade pequena, né? Que aí começa a correr boato, né? Isso daí tá mexendo com lavagem de dinheiro, isso aí eu sei que tem. Mas coisa de cidade pequena, né, o pessoal não sabe, cara, a dificuldade que é você montar no carro o dia inteiro e sair batendo porteira e sair... Hoje está um pouco mais ameno, né? Porque depois que abriu a representação ficou um pouco mais... mais leve. Fica mais leve essa parte de campo, mas a sobrecarga ela é maior. Sobrecarga é a responsabilidade, né? Cabeça. De tudo, né?
Então, e outra, depois que passa uma temporada, você forma uma carteira, você cria um vínculo com os clientes, né? Se torna um pouco mais fácil a rotina também, né? Porque você sabe cada time de cada um. Sim. Então, vamos supor que o fulano lá, ele compra o Joãozinho. Por mais que o preço baixou R$2.000 a tonelada, você pode ofertar para ele. Ele não vai comprar ele hoje. Não vai comprar. Ele vai comprar a hora que ele precisar. Então, sempre, cada um tem um time de compra, cada um tem um jeito diferente de tratar o negócio dele. E você pode oferecer a troco de banana, cara. Não é a hora dele, ele não compra. E aí você vai pegando esse feeling de cada um. Então, assim, se torna mais fácil, né, essa rotina sua, né? Mas lá no começo, até você descobrir... Até você entender, descobrir, conhecer, é complicado. Saber a necessidade de cada um, o que realmente ele precisa. Sei bem como é que é isso, cara. Mas eu começaria com vendas, se eu fosse voltar tudo atrás. Começaria com vendas, área comercial. Área comercial. Cara, é assim, ó... Agora, entra num momento bem bacana, que eu gosto de sempre fazer, antes da gente fazer o fechamento e tal. São perguntas de bate-pronto, que eu falo, são perguntas 880. Então vai. Eu faço a pergunta, você responde na lata. É papum. 880. Vamos lá? Bora. Conquista. Meus filhos. Desafios. Os tratores. Equilíbrio. Eu acho que... Acho não, mas... Equilíbrio acho que é a vida. Superação. Chegar onde eu cheguei. Medo. Nunca. Família. Tudo. Deus. Acima de tudo. Meu lema é... Sonhe, desenhe e faça acontecer. Boa. Se você pudesse voltar ao tempo e dar um conselho para si mesmo, qual seria? Mais paciente. Essa última não é uma pergunta, essa última é um pedido, né? Dentre toda essa evolução que você teve desde o início e tal, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando o teu negócio, para quem está iniciando o teu projeto, tem medo, tem insegurança, está tendo dificuldade. Eu queria que você falasse diretamente com essa pessoa e deixasse uma mensagem. Com certeza. A vida da gente é passageira, é curta, a gente não está aqui para sempre, né? E se você tem um sonho na vida, pode ser um comércio, pode ser vender picolé na rua, pode ser o que for, montar qualquer coisinha na beira da praia, enfim, qualquer coisa. Ou um negócio no ramo também, que a gente veio comentando aqui, no ramo agropecuário, da agricultura. Você dono de casa, você que está na rua, um gari, qualquer um. Cara, faça acontecer. Esse lema que eu falo, né, que eu tenho comigo até nas minhas redes sociais, que eu sempre escrevo em algumas fotos que eu posto, sonhe, desenhe e faça acontecer. Sonhar, a gente sonha diariamente, né? A gente está aqui, eu estou pensando já em alguma coisa lá na frente. Então, a partir do momento que você coloca no papel... Você materializa. Então você materializou aquilo lá. Você se sente na obrigação de querer fazer. E depois que põe no papel, fica mais fácil. É como se você fosse fazer uma lista de despesa de mercado. Você vai lá na sua despensa, você olha que não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Cara, você anotou no papel que precisa. Você vai chegar no mercado, você vai ter que comprar o que está anotado, porque não tem. Então, acho que o sonho é basicamente isso daí. Quem não tem ele e quer ter, anote num papel e corra atrás. Para alguns vai ser mais difícil pela vida financeira até, né? E para outros talvez seja um pouco mais fácil. Mas talvez esse que tem a vida financeira um pouco mais difícil, talvez ele tenha mais garra, sabe? Do que a outra pessoa. E aí o negócio se torna um pouco mais concreto e mais agressivo. Mas assim, o conselho que eu dou é sonhe, desenhe e faça acontecer, sempre. Corra atrás dos seus sonhos, não deixe de lutar, de batalhar. Eu ainda não cheguei ainda no meu propósito, né? A caminhada é muito longa ainda, mas o que a gente tem que ter é um legado. É escrever sua história aqui nessa terra, porque depois que a gente morreu, cara, é 7 pão para baixo da terra, 10 pasadas ali, e infelizmente as pessoas vão lembrar das coisas boas que você fez. Então os tratores, para mim, vai ser um meio das pessoas olhar aquilo e falar assim, cara, o Daniel Zanata, ele era louco, ele andava de trator para rua de domingo, ele ia pro bar de trator.
Mas é um propósito meu. Então, sensacional. Cada um tem o seu. E... Eu vou pegar um final de semana, aproveitando, eu vou lá em Potirana, vai dar uma volta de trator. Vamos. E eu fui no sábado, e eu fui pra casa da minha avó de trator. Sensacional. Fui pra cidade, dormi com ela, que faleceu meu avô, e sempre eu principalmente acompanho sempre ela, né, que eu posso. Porque ela fez muito por mim já. Mas eu prefiro andar de trator do que andar de Dodge, tem hora. É aquela questão, né? O sistema antigo. Sistema, né? O sistema antigo. É. Daniel, mais uma vez eu queria agradecer a tua família, né? Obrigado. Por disponibilizar do teu tempo, de você estar aqui com a gente, deixar seus afazeres, deixar de estar com as crianças, deixar de estar na frente dos seus negócios, dispor desse tempo de estar aqui compartilhando a tua vida pessoal, tua vida profissional, teus projetos. Cara, obrigado mesmo, sei que isso é importante. Alguém vai nos escutar, nos assistir, e eu tenho certeza que vai impactar com um pouco da tua história. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer e a porta vai estar sempre aberta para você aqui. Obrigado, tá? Werner. Eu agradeço imensamente o convite. Parabéns pelo cenário, pelo estúdio, pela iniciativa sua de estar fazendo isso. E eu sempre via na internet os podcasts da vida aí, quem diria que um dia eu estaria num aqui, né? Então eu agradeço muito você, né, a sua equipe, e quem sabe mais pra frente a gente não vem falar de outros trabalhos aí. Opa, na hora. Obrigado, querido. Tamo Tudo de junto. bom. Obrigado. Pessoal, 880 Podcast, terminando mais uma edição com essa participação muito especial do nosso amigo Daniel Zanata, tá? Do grupo Z Ranch Group. É isso aí. Sensacional com a tua história de superação, com a tua história de conquista. Eu quero agradecer a vocês que estão compartilhando, que estão assistindo a gente. Deixa seus comentários, dicas. Se você tiver alguma dúvida, vai ter o contato dele abaixo, vai ter a rede social. Querem participar do projeto social, querem investir, querem adotar uma criança para o projeto social Sim. da Z Ranch Ecoterapia, entre em contato diretamente com ele. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Tudo de bom, um ótimo final de semana, uma ótima semana para vocês. Um abraço. Só Obrigado. sucesso.